Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar a touca da galinha pintadinha. Para produzirmos a nossa touca, nós vamos precisar de uma base trabalhada com a lã azul. Você encontra o tamanho das bases aqui em nosso canal. Você vai produzir de acordo com o tamanho aí para a idade da criança que você queira. Depois de produzir a base, vamos então fazer aqui os detalhes do rosto. Para produzi-los, você vai precisar de sobras do fio branco para fazermos aqui as pintas, os olhos e aqui o babadinho da touca. O fio laranja vai ser utilizado aqui para fazer o bico da galinha e o vermelho para fazermos o papo e a crista. Vai precisar também de um pedacinho de lã acrílica que vamos fazer aqui o enchimento do bico. Para fazer a costura, nós vamos utilizar uma agulha de tapeçaria. Vamos costurar as peças aqui com sobras do mesmo fio azul que produzimos a base. E a agulha de trabalho será a número 3. Ok, meninas? Espero que vocês gostem. É um trabalho fácil de fazer e ao mesmo tempo fica muito bonito. Então, é um trabalho bem gostoso de fazer e vai ser um sucesso aí com as crianças da sua casa. Ok? Então, vamos começar. Para começarmos a fazer a nossa touca da galinha pintadinha, eu vou usar uma base que eu já tenho pronta. Essa base eu já ensinei aqui no canal. No caso da minha base aqui, é para uma criança de 2 a 4 anos. Mas aí na sua casa você vai escolher uma das bases que nós temos aqui no canal, vai produzir a sua base de acordo com o tamanho que você queira. Essa minha base já estava pronta. Então aqui no final eu tenho uma carreira trabalhada toda em pontos baixos. Caso você vá começar a fazer a sua base agora, você não vai fazer essas duas últimas carreiras, que é essa última carreira aqui com pontos altos e depois essa carreira aqui trabalhada em pontos baixos. Como a minha base já estava pronta, outra coisa para você também fazer é que para montar a galinha pintadinha, a sua base tem que ser feita com fio azul, ok? Então, como a minha base já estava pronta, eu vou desmanchar essas duas últimas carreiras. Então, eu vou abrir aqui, vou desmanchar essa carreira que eu tenho produzida em pontos baixos e desmanchar essa última carreira que eu fiz em pontos altos. Caso você vá fazer sua base agora, lembre que é só você fazer uma carreira de ponto alto a menos e não faz a carreira de acabamento, que era a carreira de pontos baixos. Se você também estiver produzindo a sua base agora, o que você vai fazer é, quando você fizer o tamanho exato da touca, você não vai cortar o seu fio. O que nós vamos fazer é alongar essa laçada. Eu vou alongar a laçada para que ela não se desmanche. O meu fio vai ficar todo aqui na touca, porque depois eu vou voltar trabalhando com esse fio azul. Então, agora, nós vamos passar a trabalhar com a lã branca. Então, eu tenho aqui a minha lã. Eu vou prendê-la na agulha. Venho aqui no ponto de base lateral, aonde eu tenho aqui a laçada com fio azul. Então, no ponto lateral a essa laçada, eu vou fazer um ponto baixo. Peraí que eu... Agora, vou saltar 2 pontos de base e vou trabalhar um leque
fazendo 7 pontos altos. Então, são 7 pontos altos. Aqui dentro do mesmo ponto de base, salto 2 pontos de base, aqui depois do leque, e no próximo eu faço um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Novamente, vou saltar 2 pontos de base, e no próximo eu trabalho o leque com 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, eu salto 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Novamente, salto 2 pontos de base e no próximo eu começo a trabalhar o leque com 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, todos dentro do mesmo ponto de base, eu salto 2 pontos de base e no próximo faço um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, o espaço que sobra aqui para mim trabalhar outro leque é um espaço menor do que a quantidade que vamos saltando de 2 pontos. Então, aqui nesse penúltimo leque, eu vou saltar apenas um ponto de base e faço ponto baixo já no próximo ponto. Depois do ponto baixo, eu salto novamente 2 pontos de base e vou trabalhar o último leque. Então, feito aqui o último leque, você vai observar que o ponto repuxou aqui, mas na hora que eu puxar novamente a laçada aqui do fio azul, ele vai voltar para o lugar, ok? Eu vou deixar a laçada aqui para fora, antes de fechar aqui o ponto. Deixo a laçada e o fio aqui pro lado de fora da touca. Venho aqui no primeiro ponto de base e prendo com um ponto baixíssimo. Então, se você estiver fazendo uma touca um pouquinho menor que essa aqui, uma outra medida, e sobrarem apenas, igual aqui nós fizemos aqui, que faltaria 2 pontos de base, é só você diminuir aqui nos últimos leques e saltar apenas um ponto de base entre eles, que depois vai ficar perfeito, ok? Feito, então, essa parte aqui, eu prendi aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Vou vir aqui na parte de trás, eu tenho, então, 2 sobras aqui do fio branco. Vou trazer essa sobra que eu tenho aqui na frente, aqui na parte de cima, aqui para baixo.
e vou amarrar fazendo 3 nós bem firmes aqui. Feitos os nós, agora eu vou cortar o excesso do fio. Venho aqui agora para a parte de fora novamente. Eu pego a minha agulha e coloco aqui na laçada azul que eu tenho alongada e vou puxá-la novamente. Então, agora vamos voltar a trabalhar com o fio azul. Eu vou passar o meu fio aqui para esse primeiro ponto de base, esse primeiro ponto baixo que eu tenho aqui na base. E vou fazer nele um ponto baixo. Agora, vou fazer um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui do leque. Nesse ponto baixo que eu tenho aqui entre os leques, eu também trabalho um ponto baixo. E vou fazer aqui por toda a carreira, trabalhando da mesma forma. Vou fazendo um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Quando eu passo aqui do leque, tem um ponto baixo aqui entre os leques, nele também eu vou fazendo um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, vai ficar dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Vou pegar essa sobra de fio e colocar em uma agulha de tapeçaria. Com o fio aqui na agulha, eu venho aqui na parte interna, passo o fio aqui por dentro. Aqui eu vou dar um outro nozinho. Vou caminhar com o fio aqui pelos pontos de base aqui azuis, aqui por dentro, por esses pontos baixos que fizemos agora. Mais um pouquinho aqui na frente, eu vou fazer um outro nozinho. Caminho aqui por mais alguns pontos de base. E agora é só cortar o excesso. Se você estiver fazendo a sua base agora, aqui ao meio nós temos também uma sobra de fio, então vou colocá-la aqui também na agulha de tapeçaria. Com o fio aqui na agulha, eu vou fazer um nozinho aqui em um ponto de base e vou caminhar com ele aqui nessa primeira carreira que fizemos. Sempre caminhando com o fio aqui por dentro dos pontos de base. Feito isso, é só você cortar o excesso. É necessário você não esquecer de cortar, de arrematar esse fio aqui para depois a sua touca não se abrir, ok? Agora, nós vamos trabalhar os detalhes aqui do rosto da nossa galinha pintadinha. Terminado então aqui o acabamento dos fios internos na nossa touca,
eu vou dobrá-la no meio de acordo com que a quantidade de leques que eu tenho aqui fiquem centralizadas. Então, no meu caso aqui, eu tenho 4 leques centralizados e mais 2 aqui mostrando só a metade deles aqui na lateral, ok? Agora, a primeira parte aqui dos detalhes do rosto que eu vou fazer é o papo aqui da nossa galinha pintadinha. Então, vou começar trabalhando agora com o fio vermelho. Eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 7 correntes. Feito as 7 correntes, eu vou voltar aqui na segunda corrente, depois da agulha, e trabalho um ponto baixo. Na próxima corrente, também faço um ponto baixo. Na próxima corrente, faço mais um ponto baixo. Então, fiz 3 pontos baixos. Agora, na próxima corrente, eu vou fazer um meio ponto alto. Na próxima corrente, faço 2 meio pontos altos. Na próxima corrente, que é a última corrente que eu tenho aqui na base, eu vou fazer 5 meio pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou voltar aqui na outra lateral, trabalhando aqui na base dos pontos. Então, aqui no próximo ponto de base, eu faço 2 meio ponto altos. Vou passar aqui para o próximo ponto de base e faço meio ponto alto. Eu vou aproveitar que vou trabalhando aqui nessa lateral e já vou prendendo essa sobra de fio que eu tenho aqui na base. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. No próximo, faço mais um ponto baixo. E finalizo aqui no último ponto de base, fazendo um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Eu agora vou cortar aqui a sobra. Passo aqui a ponta por dentro da laçada. Vou cortar esse pedacinho que eu tenho sobrando aqui também. Trazer essa ponta aqui, mais aqui ao meio. Vou dividir o meu fio aqui em 2 partes. Pego a pontinha aqui, passo aqui por dentro, uma das partes, e vou amarrar uma parte na outra. Cortar o excesso. E vou aplicar bem aqui, bem ao meio. Então, como fiquei aqui com os 4 leques aqui
bem centralizados, então aqui no meio, desses 4 leques, eu vou contar 1, 2, 3 carreiras e vou aplicar bem aqui nessa terceira carreira. Para costurar aqui o papo, eu vou utilizar a mesma lã que eu tenho aqui na base da minha touca. Para que caso algum pontinho passe para a parte interna, depois o acabamento, não perca o acabamento da minha touca e fique perfeito. Eu dobro aqui o fio ao meio, faço um nó, vou cortar essa pontinha aqui, essa sobra. Como eu já escolhi a posição aqui que eu quero o papo, eu vou pegar um ponto de base aqui, passo o fio e passo a agulha aqui por dentro para que ele fique bem firme no local. E agora é só costurar essa parte aqui de cima. Eu vou fazer 3 pontinhos, costurando aqui. Vou deixar esse fio aqui, essa parte aqui do papo eu vou deixar solta. Vou deixar esse fio aqui que depois eu já vou vir costurando o bico da galinha. Bem aqui já vou aproveitar esse fio. Então, vai ficar dessa forma aqui. Para fazer o bico, eu vou trabalhar agora com fio laranja para fazer o bico. No caso do meu fio, eu não tenho uma lã laranja, então vou trabalhar com a linha Anne dobrada. Caso você também não tenha na sua casa, você pode trabalhar com qualquer fio, até mesmo se for o barbante número 6, desde que seja laranja e que seja um fio que você possa trabalhar com a agulha número 3, ok? É necessário que você faça a base da touca sempre de lã, pela questão da elasticidade da lã e para um melhor conforto para as crianças. Mas os detalhes depois dos roxinhos, aí você pode já trabalhar com outros fios. Então, vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. E vou fazer 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar 9 meio pontos altos. Feito 9 meio pontos altos, eu vou puxar aqui o fio do círculo para que ele se feche. Vou vir aqui no primeiro meio ponto alto que fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço uma corrente no primeiro ponto de base. Eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Agora, faço no próximo ponto de base um ponto baixo e no próximo faço mais um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço novamente 3 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, faço mais um ponto baixo. E no próximo, faço novamente 3 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo e no próximo faço mais um ponto baixo.
E agora vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou subir uma corrente. Nesse primeiro ponto de base, eu trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. Faço novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos baixos. E agora vou completar a carreira, trabalhando mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Desculpa, são apenas 3 pontos baixos, que já havia feito um antes. Então, você vai fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, vai ficando dessa forma. Agora, eu faço uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Faço então em cada ponto de base um ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Terminada a carreira, então ficou dessa forma. Vou fazer mais uma carreira da mesma forma, então subo uma corrente e trabalho um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Depois eu vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei, cortar o fio e arrematar. Vou completar então aqui a carreira e depois volto te mostrando como ficará. Terminado aqui o bico da galinha pintadinha, você vai perceber que ela tem aqui uma formação de triângulo. Vou vincar aqui as pontas aqui do triângulo para você perceber melhor. Então, vou posicioná-lo de acordo com que o papo da galinha pintadinha, essa parte aqui que costuramos, fique aqui na parte interna do bico. Pego um pedacinho de enchimento de acrílico e coloco aqui na parte interna, posiciono o bico aqui e agora vou costurá-lo com esse fio que eu já havia deixado aqui quando costuramos o papo. Então, vou pegando aqui um ponto de base da touca e a alcinha de baixo aqui do bico e vou fazer a costura aqui por toda a volta. Eu vou costurar e volto te mostrando como ficará.